A todas e todos. Bem, são 6h05. Pergunto aí às nossas ilustres palestrantes, Inês e Carla, pergunto também ao Cláudio, se a gente já poderia ir começando aí devagarinho, o que vocês acham? Acho que Com sim. certeza. Acho que sim. Legal. Bem, então, nós estamos gravando aqui já o nosso evento, né? É retomada do Ampere Debate. Boa noite aí a todas e todos. Não vou cumprimentar cada um, porque vejo aqui que já somos 24 pessoas e a tela é pequena, às vezes a gente acaba sempre perdendo alguém, enfim, e deixando de cumprimentar. Mas a gente tem a retomada do Ampere Debate, né, que é um evento em que a gente procura trazer temas de interesse do Ministério Público, temas de interesse dos nossos associados, e essa noite a gente vai discutir com a Inês e com a Carla, a quem eu agradeço terem aceito prontamente o convite, o problema da judicialização das políticas públicas e, mais especificamente, o tema da repercussão geral 698 do STF, que é uma decisão relativamente recente, né? Embora a discussão em si ela não seja uma discussão propriamente nova, né? Quer dizer, quais são os limites, né, do Poder Judiciário e, em consequência, também do Ministério Público no campo das políticas públicas, né? Enfim, quais são os limites de intervenção do juiz, quais são os limites da demanda, enfim. Esse não é um tema novo, definitivamente não é, né? Quem trabalha na área de tutela coletiva, como Carla, Inês e tantos outros colegas aqui, sabe disso, mas ele voltou à primeira cena, digamos assim, com essa decisão do Supremo e já temos enfrentado, né, nos nossos processos judiciais a invocação desse tema, e por isso teremos hoje aqui a presença da Inês, a Inês Andreolo, ela é procuradora de justiça, ela atuou na assessoria de recursos constitucionais desde 2012, então tem uma larga experiência com os tribunais superiores, com o Supremo, inclusive, e foi assessora-chefe dessa mesma assessoria de recursos constitucionais cíveis de 2017 a 2022. E, além disso, a Inês é mestre em Direito Público pela UERJ. Teremos também aqui a participação da Carla Carruba, né? Nossa antiga companheira aí de lutas na tutela coletiva, né? A Carla atua há quase 20 anos na área de saúde, né? Foi, inclusive, coordenadora durante muitos anos do Centro de Apoio Operacional das Promotoras de Saúde. Ela é mestre e doutoranda em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, né? Então, assim, são duas pessoas que conhecem bastante do assunto, trabalham com o assunto há muitos anos, enfim, têm uma larga experiência, também uma vivência acadêmica, e tenho certeza que nós teremos aqui uma noite, enfim, de ótimos debates, né? A ideia, vou te passar a palavra, tá, Cláudio? Só fazer aqui uma introduçãozinha. A ideia é a gente fazer um debate informal, claro, com seriedade, como sempre, mas informal, com absoluta liberdade de participação, de intervenção, né? Então, a proposta é que elas falem, cada uma mais ou menos 20 a 30 minutos, e depois nós abrimos aqui para as discussões, né? De forma absolutamente livre, democrática, respeitado o bom senso e os limites da urbanidade, como tem sempre acontecido até hoje. Enfim, sempre tivemos excelentes encontros aqui. Cláudio, fica à vontade aí para fazer uma saudação. Não, só gostaria de dar boa noite a todos e a todas participantes, agradecer ao Rogério pela organização que vem sendo feita, né, constantemente. Esse ano estamos retomando. Acho que esse encontro tem sido super produtivo. Todos aqueles que participam gostam bastante. Eles ficam depois gravados, disponibilizados na nossa página do MP. Então, outros colegas depois podem acessar. O encontro está sendo gravado. Queria também agradecer a Inês Andreolo e a Carla Carruba pela disponibilidade. Tenho certeza que são duas experts no assunto e saberão conduzir muito, muito, muito bem. Então, é isso. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado aí ao organizador e aos participantes. Só isso. Bem, bem lembrado, Cláudio. Todos os Ampere Debates são gravados e ficam na intranet.
e a gente está vendo com a nossa informática também para colocar no YouTube, né? A gente vai fazer um levantamento de todos que foram feitos já desde 2020, salvo engano, e a gente vai fazer até uma matéria falando de todos eles, né, para a gente lembrar quais foram os assuntos. Acaba sendo um material rico, né, uma biblioteca virtual que a gente vai criando de temas relevantes, né? Então, acho que é um acervo muito importante que a gente vai formando aí na associação. Bem, sem mais delongas, né, passo a palavra. Quem começa, Inês ou Carla? Sou Começa por eu. Inês. Então, obrigado, Inês. Fica à vontade, tá? Boa noite a todos e todas, colegas, enfim, quem mais estiver ouvindo a gente. Queria primeiro agradecer ao Cláudio e especialmente ao Rogério o convite, né, desse desafio importante, né, esse espaço do Ampere de Debates. E, na realidade, assim, a ideia não é proferir uma palestra. Eu e Carla dividimos mais ou menos o tempo, então eu vou falar um pouco, ela vai falar um pouco, depois eu falo de volta, enfim, a gente vai tentar trocar mais ou menos essas bolas. E, na realidade, não é palestra, a gente queria conversar e trocar com vocês as nossas perplexidades e as nossas dúvidas, porque, como o Rogério falou, a decisão é relativamente recente. O primeiro acórdão, salvo engano, data da metade do ano passado, e foram impostos embargos de declaração, enfim, é bastante recente, de certa forma. E a gente quer, inclusive, ouvir o feedback de vocês para como isso está funcionando na prática, né? O que tem vindo, né, para os colegas que trabalham especialmente com a tutela coletiva. Bom, eu vou trazer para vocês a experiência, basicamente, quer dizer, mais a experiência de quem trabalhou nesse processo e nos processos em geral dos tribunais superiores. E esse recurso, esse tema de repercussão geral, ele se oriunda de um processo aqui do Rio de Janeiro. Vou fazer um breve histórico para que a gente entenda, né, para partir da mesma página. É, Foi proposta uma ação civil pública pela Promotoria de Tutela Coletiva. Essa ação é de 2003, para que o município do Rio de Janeiro aparelhasse o Hospital Salgado Filho, que estava em condições precaríssimas, e ainda também aparelhasse não só de recursos materiais, mas também de recursos humanos, e com isso realizasse concurso público e desse posse aos concursantes, enfim, aos aprovados no concurso. Essa ação foi proposta em 2003 e foi julgada improcedente pelo juiz de primeiro grau, e foi objeto de recurso de apelação. Quer dizer, o juiz de primeiro grau entendendo que não cabia ao Poder Judiciário se imiscuir na função administrativa e que, portanto, isso feriria a separação de poderes, e, e assim sendo, julgou improcedente. E o Ministério Público recorreu, e o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para condenar o município, a justamente o que o Ministério Público vinha pedindo, né? Aparelhamento material e a realização de concurso sob pena de multa. Veio, então, o município e recorreu, interpôs recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que tomou o número 684.612, e foi distribuído inicialmente à ministra Carmen Lúcia, que reconheceu a repercussão geral da matéria. E isso foi, então, logo assim, o acórdão do TJ é de 2006, então isso foi talvez de 2007, não sei. Mas posso olhar com mais detalhes, não importa. Importa que a gente percebeu quanto durou o julgamento desse processo. Eu esqueci de falar, essa inicial, é importante dizer, foi instruída com relatório, inclusive, do CREMERGE. Houve uma inspeção do CREMERGE que constatou a situação. É um inquérito civil muito embasado. Então, bom, então foi isso. Aí a ministra Carmen Lúcia era relatora. O município, nesse meio tempo, manejou uma medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, que foi acolhido. Então, a ministra Carmen Lúcia deu efeito suspensivo ao recurso do município, e com isso causou um efeito, que depois a gente vai falar mais no final, irradiador sobre todos os processos de políticas públicas, em geral as SPs, né, propostas pelo Ministério Público, porque várias delas eram suspensas
sob a invocação desse tema 684 desculpa, 698, muitas vezes, assim, para a gente que trabalhava na ponta, era necessário que a gente fizesse um distinguishing para poder fazer com que os processos andassem até que fosse julgado. O tempo passou, na realidade, esse recurso foi pautado. Aí nesse meio tempo, o processo foi redistribuído ao ministro Ricardo Lewandowski, e o processo foi pautado na pandemia. Foi logo no início da pandemia, salvo engano, em abril de 2020, esse processo foi pautado no plenário virtual, e aí as partes tiveram a oportunidade de fazer sustentação oral gravada, porque nem tinha possibilidade de sessão na época, e na realidade foi no plenário virtual, porque não foi no plenário, né, na verdade não foi no plenário online, né, foi no virtual. E o ministro Lewandowski votou e deu provimento. Desculpa, negou o provimento, julgou procedente a nossa ação, negou o provimento ao recurso do município e fixando a seguinte tese: é lícito ao Poder Judiciário impor à administração pública obrigação de fazer, consistente na realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, seguido da nomeação e posse dos profissionais aprovados, bem como determinar a correção de procedimentos e o saneamento das irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. Então, esse voto do ministro Lewandowski citam a questão da fundamentabilidade dos direitos sociais, especialmente o direito à saúde, a eficácia, enfim, plena do artigo 196 da Constituição, em consonância com o artigo 5º, e acolhendo a tese do Ministério Público e negando o provimento ao recurso do município. Nesse caso, fixando essa tese. Eu não vou me estender muito sobre o voto do ministro Lewandowski, mas, assim, naquela ocasião, embora a gente tenha comemorado, né, o voto do ministro Lewandowski, tivemos a sensação, aliás, fazendo aqui um parênteses, né, todas as reflexões que eu fizer sobre experiência minha na ARC com esse processo, e a gente teve a sensação, não são só minhas, né, a gente trabalhava numa equipe muito afinada, né, então éramos eu, Ana Carolina Barreto, Ana Paula Vila, Daniela Brita, Flávia da Mata, Cristiana Minaio, assim, para citar, assim, todos colocaram as mãos um pouco aí nesse processo, porque nesse meio tempo a gente entregou memorial, despachou com alguns ministros, assessores, dentro do que foi possível. A gente tentou que esse processo fosse julgado antes, já quando não havia nem pandemia nem nada, mas, de fato, coisas de Supremo, só foi julgado em 2020. E a gente, embora comemorasse, né, o voto do ministro Lewandowski, eu achei que naquele momento eu falei, ele está dando de forma muito vaga. É possível que os outros ministros restringam isso, e não sei se foi bom que o relator tenha dado tudo dessa forma. Isso pelo que, assim, a gente vivenciava das críticas que se faziam à excessiva judicialização, né, o que se chamava erroneamente de ativismo judicial, etc. E de fato, assim, o que acabou um pouco acontecendo, e aí eu vou passar a palavra para Carla, que vai seguir relatando aí outros votos, enfim, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Tá certo. Antes eu queria só agradecer a Amperd, na pessoa do Rogério, na pessoa do Cláudio, pelo convite, pela oportunidade. Esse é um tema muito relevante e essa oportunidade para mim é muito especial por estar dividindo aí a participação com a Inês, que é uma referência para todos nós no Ministério Público, né? Só para falar um pouquinho também, né, fazer um histórico desse caso, eu não vou fazer um histórico não, mas só para pontuar uma coisa que eu acho importante, Inês, é que essa ação ela foi motivada pelo que a inicial do Ministério Público chamou de verdadeiro caso de polícia, tá? Falo isso abrindo aspas. Porque você não tinha, era um hospital, o Salgado Filho é um hospital de alta complexidade, né? Presta serviços de alta complexidade, mas os aparelhos de raio-x estavam em manutenção, o serviço de neurocirurgia estava desativado porque não tinha neurocirurgião, o serviço de urologia estava desativado porque não tinha urologista, você não tinha UTI neonatal nem infantil, você não tinha cirurgião torácico, não existiam assim uma série de equipamentos e
e insumos para a prestação do serviço que o hospital se propunha a prestar há anos, né? Então, era realmente necessária a intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário para que se corrigisse um quadro de deficiência grave no serviço de saúde, né, no serviço público. E aí, depois desse voto do Ricardo Lewandowski, o ministro Alexandre de Moraes também exarou um voto, né, e resumiu a sua tese da seguinte maneira. Número 1, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e das regras orçamentárias legais e constitucionais, atuar em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para práticas de ato administrativo discricionário, determinando a realização de concurso público para a contratação de servidores públicos para atuação em hospitais, bem como determinando outras medidas de cunho administrativo. 2, é legítima e válida a atuação excepcional do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas quando ficar bem evidenciada a desídia do administrador em dar cumprimento a direitos fundamentais. A gente não vai se estender muito sobre essa tese, porque ela acabou vencida, né? Mas eu acho que é muito importante assim, a gente colocar 2 pontos, né? Fazer duas breves críticas em relação a ela. Primeiro, né? A necessidade de caracterização de desídia para a intervenção legítima do Poder Judiciário. Gente, desídia é culpa, né? Caracteriza um elemento subjetivo da conduta do gestor. Então, assim, você exigir que o Ministério Público ou que o Poder Judiciário intervenha apenas quando haja a caracterização desse elemento subjetivo da conduta, que é a culpa, significa descuido, desleixo, negligência, eu acho que cria um obstáculo indevido, né, ao acesso à justiça para a tutela da garantia de direito à saúde. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria ressaltar é a separação de poderes, né, ela não é um princípio absoluto. A gente argumenta isso há muitos anos dentro do Ministério Público, nas nossas ações, né, e é um princípio que tem que ser sopesado com outros direitos fundamentais, né, como a saúde, que é um direito fundamental de natureza individual e social, e que não pode ser objeto de uma proteção insuficiente por parte do Poder Judiciário, do Poder Executivo e Legislativo, né? Então, sempre que essa proteção insuficiente ela se mostrar presente, essa separação de poderes ela tem que ceder, né? Fazendo legítima, necessária e necessária a intervenção do Poder Judiciário para impor, né, a conduta devida, né, o serviço devido ao executivo. E aí, Inês, você quer ler a tese vencedora, que foi a do ministro Barroso? Vou ler. A tese do ministro Barroso foi a seguinte: a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave de serviço, não viola o princípio da separação de poderes. Isso é o número 1. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. E 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais, OS, e organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP. Então, o ministro Barroso, na realidade, pediu vista do processo nessa ocasião, em 2020, e apresentou o voto em 2023. No fim das contas, a decisão foi tomada por maioria, porque o ministro André Mendonça acompanhou o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Fux, que inicialmente havia votado com o Lewandowski, voltou atrás e acompanhou a maioria que seguiu aí a tese proposta pelo ministro Barroso. A gente vai tecer alguns comentários a respeito dessa decisão, né? Eu acho que ela pode ser decupada, né, em diversos aspectos, e, assim, só para porque, enfim, uma coisa que eu fiquei quando a Carla falou, eu esqueci de falar. Esse relatório estarrecedor, que instruiu o inquérito civil e tal,
como, diante desse decurso, né, porque eu acho que a questão foram 20 anos, né, na realidade, até 2020, 13 anos, 14, mas até 17, mas 20 anos até 2023. A gente produziu ao longo do processo, a gente levou vários relatórios atuais para comprovar que a situação permanecia ou até piorava em relação a algumas coisas, alguns aspectos. Mas, enfim, acabou que ficou vencedora essa tese do ministro Barroso, que o item 1, quando fala que a intervenção no Poder Judiciário não viola a separação de poderes, na realidade, né, acho que a gente não está diante de uma novidade. Né? Desde a Constituição de 88, e a partir daí, pela inúmeras ações que foram ajuizadas com relação a políticas públicas e outras questões de direitos sociais, já ficou assentado por diversas vezes no Supremo a possibilidade da intervenção do judiciário nas políticas públicas. A diferença é que, das outras vezes, as decisões ficavam meio circunscritas à legitimidade do Poder Judiciário poder atuar, da questão da reserva do possível, da separação de poderes, e não se entrava, aí sim, na novidade, que é o item 2, que fala nessa questão de a decisão aponta as deficiências e o judiciário pode determinar que o administrador apresente um plano. O voto do ministro é relativamente longo, acho que não seria cansativo a gente explorar ponto por ponto, mas do ponto de vista, então, do balanço final, quer dizer, ele é, de certa forma, positivo, porque procura fixar algum parâmetro e reconhece de uma vez a possibilidade, mais uma vez, né? A gente tem 1000 casos anteriores em que se reconheceu a possibilidade, né? Um, inclusive, foi julgado no mesmo ano, que foi o tema 64, o tema 548, que fala das normas de educação básica, né? Então, na realidade, essa tese do ministro Barroso operou essa novidade, e aí que tem a nossa, aqui que a gente quer trocar ideia sobre isso, especificamente com relação aos itens 2 e 3. Isso aí. Porque... Eu acho Oi. interessante também, Inês, colocar que, embora ele tenha reconhecido no item 1, né, a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, logo na ementa do voto dele, ele ressalta a necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada, abre aspas, tá, por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço da discricionariedade do administrador. E aí, assim, eu consegui pontuar, tá, do voto dele, é um voto extenso, como a Inês falou, mas eu consegui pontuar 5 parâmetros, tá, que ele coloca como necessários para que o Poder Judiciário possa intervir em política pública, né, na política de saúde. E o primeiro deles tem que estar comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público. Isso é menos pior do que desídia, né? Ausência ou grave deficiência é um critério objetivo e independe, né, da conduta, do elemento subjetivo volitivo do agente, né, do administrador. Então, caracterizada a ausência ou grave deficiência do serviço público. Ok, o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, a possibilidade de universalização da providência a ser determinada. Isso é interessante se vier trazer equidade de acesso ao usuário do SUS, né? Então, por exemplo, se o juiz ele se depara com uma situação, embora individual, né, no processo, mas ele perceba uma possibilidade de universalização da providência que vai ser determinada ao administrador, ele pode, né, adotar todas as técnicas processuais para universalizar essa providência. Então, acho que, nesse aspecto, o parâmetro é positivo. Terceiro parâmetro, ele coloca a necessidade de determinar que o órgão julgador determine a finalidade a ser atingida, como a Inês falou, mas não o modo como ela deverá ser alcançada, coloca o ministro.
A gente vai comentar isso um pouco mais para frente. O quarto parâmetro é: a decisão judicial ela tem que estar apoiada em documentos ou manifestações de órgãos técnicos, considerando que o judiciário não domina o conhecimento específico necessário para instituir política pública de saúde, né? E o quinto parâmetro é que o órgão julgador tenha que abrir o processo à participação de terceiros. Olha, se com participação de terceiros ele fala, ele está querendo se referir à participação social, eu achei muito positivo, tá? E necessário. Por quê? A participação social está lá no artigo 198, inciso 3º da Constituição, como uma diretriz estruturante do SUS. E é uma diretriz regulamentada pela Lei 8.142, né? Então, é uma regra constitucional e legal, né, a participação social, e ela é obrigatória no âmbito do Poder Legislativo e Judiciário, e não tem por que não ser no âmbito do Judiciário, se o Judiciário se propõe a intervir na política de saúde, né? Então, a participação social no processo que discute uma política estruturante do SUS é necessária, né? Atende a um comando constitucional. Você quer falar um pouco, Inês, mas... Eu acho que assim, você fixou bem, né, os 5 parâmetros, né, que a gente encontra na decisão. Eu acho que vários deles podem ser encarados de forma positiva, mas dependendo da forma que a gente for ler, ou o juiz for aplicar no caso concreto, eles podem gerar alguns problemas. Uma coisa também que eu observei no voto do ministro Barroso, que em determinado momento ele fala que não se trata de ponderar o direito à vida ou o direito à saúde com o orçamento, e sim direito à vida com muitas vidas. Esse é um argumento bastante comum em decisões que negam a aplicação de políticas públicas, saúde também, mas todas elas em que exigem alguma alocação orçamentária, a ideia de que se você for atender a um pedido, você vai deixar de atender tantos outros, né? Isso em saúde é muito comum, não só nos processos coletivos, mas nos individuais, a questão de fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos, etc. O Supremo caminha um pouco nessa direção, enfim, outros temas que foram julgados, e a gente sente que eles têm cada vez mais essa cautela nessa questão dessa ponderação, né? Eles acabam aquela escolha das escolhas difíceis, né? Se você vai atender uma determinada pleito e você vai deixar de atender outros tantos. Quando a Carla leu, né, deixa eu ler a parte da universalização, necessário observar a possibilidade de universalização da providência. É bom, pode ser bom, mas pode retardar o processo, né? Porque você pode ter que, para aplicar, para formular aquele plano naquele processo em concreto, você pode talvez dar uma volta atrás, né? E a outra coisa, quer dizer, que eu achei que é importante, que eu deveria ter comentado até no início, é que o acórdão do ministro Barroso, no caso concreto, anula a decisão de segundo grau. Ele anula o acórdão, né? O Supremo anulou o acórdão do TJ e mandou voltar para que o julgador, então, julgasse de novo, obedecendo esses parâmetros. Enfim, andei lendo algumas coisas sobre esse acórdão, e anular talvez não seja a única solução possível. Talvez fosse possível alguma decisão integrativa, né? Porque, de certa forma, o pedido já tinha sido julgado procedente, né? E talvez isso fosse apenas uma decisão integrativa na execução estou só colocando, né? Na execução da decisão, né? O que mais? Inês, em relação a isso que Fala. você colocou, né, sobre essa ponderação entre orçamento, né, e o serviço, e a política, essas decisões que a gente vê essa tensão, né, entre a questão do financiamento.
Eu acho interessante colocar que a doutrina especializada em saúde coletiva, né, ela coloca 3 dimensões para a política de saúde que têm que ser consideradas. A primeira delas é econômica, a segunda é política, e a terceira é a da proteção social do bem-estar, né? E é importante que tanto o gestor quanto o Poder Judiciário, eles lidem com essas dimensões de uma forma ponderada, de modo que nenhuma delas prevaleça de uma forma absoluta, né? É preciso equilibrar essa dimensão política que é expressada nessas relações entre as instituições e os poderes, né? Essas tensões, com a dimensão da proteção social, que é fundamental para a tutela de direitos fundamentais, né? Então, assim, a importância do Estado aqui, e eu incluo o Estado, eu incluo os 3 poderes, está em gerenciar exatamente essa relação cada vez mais difícil entre financiamento e cuidado, né? E o cuidado ele se expressa na prestação de serviços de saúde. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com essa tensão, né, que existe essa tensão, mas essa ponderação é sempre muito importante, pensando na dimensão da proteção social, né, da política de saúde. E a gente não duvida que a decisão judicial tenha que privilegiar a discricionariedade administrativa. O Ministério Público respeita a discricionariedade administrativa, entende que o Poder Judiciário tem que respeitar, mas, a depender do caso concreto, a decisão judicial ela não tem que se restringir apenas às finalidades, como é colocado na tese vencedora do ministro, né? Nas finalidades a serem alcançadas. Por quê? A gente está diante de um tema que envolve uma fronteira muito delicada entre tutela jurisdicional adequada à proteção de direitos fundamentais e a indevida ingerência na esfera de atuação reservada ao administrador público, né? E nesse tema, a gente lida com isso há muito tempo, né? Dentro do MP, na tutela coletiva, e eu acho que é muito importante a gente trazer uma distinção que é feita pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. O STJ já julgou, e eu cito aqui especificamente um julgado do ministro Herman Benjamin, de 2018, relativamente recente, e ele fala assim, abre aspas, não deve escapar ao magistrado, nem ao estudioso ou observador do direito, a distinção entre políticas públicas legisladas, judicializadas por conta de infração, e políticas públicas judicialmente instituídas, deduzidas ou extraídas a partir da generalidade do sistema normativo vigente. Percebam, assim, que nesse rumo eu queria ressaltar que a política de saúde ela é uma política altamente regulada, né? Então, assim, dentro da normatização do Sistema Único de Saúde, a gente tem políticas setoriais e protocolos regulados por nível de atenção primária, secundária, terciária, por público, né, por público-alvo, população idosa, tem a Política Nacional da População Negra, população indígena, criança e adolescente, e também por doenças e agravos, tuberculose, AIDS, dengue, né? Então, assim, esse plano, né, a ser exigido pelo juiz, como está na tese vencedora do ministro, ele tem que ser aderente à política pública já instituída, sob pena da decisão judicial colaborar para a desestruturação total do SUS, né? E para uma incoerência, uma desarmonia entre a ação dos outros entes federativos, né? E eu acho que é importante também ressaltar que essa normatização do SUS, ela é formulada e aprovada com base em critérios, estudos e evidências científicas, e conta com a participação dos 3 níveis federativos, em conselhos, órgãos colegiados, né? Federal, estadual e municipal. E ainda é objeto da ponderação, da deliberação e aprovação por parte da população e dos profissionais de saúde que atuam no SUS, através das instâncias de controle social do SUS. Então, assim, repito, é uma política altamente regulada, né, e que vincula o administrador, né? Nesse sentido,
O STF, durante a pandemia, a gente teve ações diretas de inconstitucionalidade muito emblemáticas, assim. Eu cito aqui, né, eu trouxe a 6421, a 6422, a 6424, a 6425, a 6427, a 6428 e a 6431. Todas asseveraram no Supremo Tribunal de Justiça, desculpa, em todas essas, o STF asseverou que as autoridades administrativas elas tinham que levar em consideração, para a formulação da política de saúde, estándares e evidências técnico-científicas, tal como estabelecidas por organizações internacionais e nacionais. 2, a observância dos princípios da precaução e da prevenção, que são colocadas pelo Supremo como critérios indispensáveis para a adoção de decisões relativas à saúde, ao meio ambiente e à vida, né? Em outras palavras, assim, o próprio Supremo adota como pressuposto de validade para as escolhas do administrador, né, a atenção a critérios objetivos, né, técnicos, que são considerados indispensáveis para que se exista assim, uma mínima coerência técnica e científica, né, que possa conferir razoabilidade e validade, legitimidade para o ato administrativo. Então, assim, essa discricionariedade, repito, ela é regulada, ela é restrita, né, dentro da política de saúde. De modo assim que as opções que cada instância da gestão governamental faz nessa matéria, ela deixa de depender pura e simplesmente de um critério político, discricionário do gestor, né? Para depender também da observância pelo gestor de técnicas impostas pela própria legislação, que é a política que está regulada, né? E essa política é uma motivação que confere validade ao ato administrativo, né? Então, assim, é preciso a gente ter cuidado nesse ponto, né? Eu gosto muito de dizer que é claro que a discricionariedade tem que ser respeitada, a separação de poderes tem que ser respeitada, mas ela aqui, ela é regulada, porque a política de saúde ela está legislada, né? E, assim, em alguns setores, minuciosamente legislada. Então, você tem, por exemplo, parâmetros populacionais para dizer que aquela unidade de saúde tem que ter tantos médicos, tem que ter esse serviço, aquele serviço, tal equipamento, tem que fazer tal exame. Então, assim, isso tem que estar no plano de ação que vai ser apresentado pelo administrador. Então, não é pura e simplesmente o juiz diz a finalidade e o administrador bota um plano de ação absolutamente discricionário, né? Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Falei demais, né, Inês? Desculpa. Nunca, nunca. É um prazer aprender com você, né? Não poderia ser pessoa melhor para falar sobre isso. Eu acho até, assim, voltando aí, porque eu vi até que alguém entrou aqui rapidamente no chat, mas eu não li inteiro, essa questão do reconhecimento da sindicabilidade das políticas públicas, isso não é uma novidade, como o movimento tem falando com vocês, é uma novidade dessa decisão. Salvo engano, acho que foi o Marcos Fagundes que escreveu no chat, isso não foi reconhecido na DPF 45? Foi. E a DPF 45 é de 2005, 2004, 2004, né? E a gente, assim, nos argumentos dos nossos memoriais, das peças que a gente entregou no Supremo, a gente faz esse histórico, né? A gente, que eu digo, é o Ministério Público do Rio, né? E, inclusive, no tema 220, da questão dos presídios, né? Das obras emergenciais dos presídios, que é bastante análogo em muitos aspectos, o Supremo, de novo, reconheceu. Então, assim, eu acho que... e muitas outras, aí eu anotei aqui, a DPF 347, do sistema carcerário, que reconhece a questão do estado de coisas inconstitucional, e o próprio tema 548, que é mais ou menos contemporâneo no julgamento a esse processo. Então, eu acho que quando a gente se debruça sobre essa, de certa forma, inovação, embora também a gente tenha na prática alguns casos de decisões em que o Supremo fixa parâmetros para os julgadores de primeiro grau, né? A gente tem aí a questão das operações policiais, mesmo na Arquivo eu tive oportunidade de atuar naquela questão das unidades de internação de gase, em todas essas, o ministro Fachin, no HC, ele fixa parâmetros, ele de uma certa forma, faz uma decisão estruturante, como essa do ministro Barroso.
né, com relação à forma, né, essa questão de fixar as finalidades, e o administrador vai, ele próprio vai fazer só obedecendo esse tipo de parâmetro. E o Isso próprio... Vai, Inês, fala. desculpa, te interrompi. Não, vai lá. Eu ia Não, eu acho que puxar... isso é uma grande, ao mesmo tempo que é um avanço, pode ser um problema, né? E aí eu não tenho resposta, né? Assim, é por isso que a gente trocou algumas ideias sobre isso, que eu e Carla, e também já, enfim, conversei com outras pessoas. Acho que a gente vai vivenciar na prática o que vai transbordar em quê, né? Agora, o que você estava falando, Carla? Pode interromper. Não, o próprio Supremo e o STJ, né, já se manifestaram algumas vezes no sentido de que esses parâmetros que são estabelecidos pelo administrador, pelo próprio administrador, produzem autovinculação, né, voltada à implementação e efetivação do direito fundamental à saúde, né? Então, Uhum. isso tem que ser realmente observado, esses parâmetros. Então, e na medida que o Ministério Público judicializa, né, a política de saúde, pedindo que esses parâmetros fixados pelo próprio administrador sejam cumpridos, a gente tem que mitigar um pouco, né, esse tema 698, quando ele fala que vai caber ao juiz apenas estabelecer as finalidades, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que esse é um dos pontos importantes, se não o principal, dessa decisão, né? Na medida em que, como eu falei, o não é nada inova, né? Porque a gente já sabia disso. Acho que quando a gente fala também, eu também estava refletindo sobre isso, quando a gente fala em decisões estruturantes que acabam por forçar um diálogo ou forçar uma participação simultânea, tanto das decisões judiciais e um processo que vai se formando enquanto a gente vai executando, né? De certa forma, o Ministério Público faz isso nos inquéritos civis e nos TACs, se a gente pensar. A gente tem uma experiência que eu acredito que a gente possa levar para o juiz, né, quando por acaso nos for colocada uma situação de saúde ou de qualquer outro direito social em que a gente tenha que fazer esse tipo enfim, pedido, né, enfim, porque vamos ser nós, provavelmente, que vamos provocar o judiciário e, e fiscalizar, e, enfim, somos nós que vamos tocar esse barco, né? Eu acredito que, provavelmente, né? Não que não haja juízes que já estejam decidindo dessa forma, mas de qualquer forma, nós, em geral, somos os autores das ACPs, então acho que é importante. Eu acho que Fala. esse plano, né, que é colocado no tema 698, embora ao longo do voto o ministro não tenha entrado assim mais nesse modelo de jurisdição, né, que é a supervisão, eu acho que a gente pode se valer um pouco disso, né, nas nossas ações e até nos cumprimentos das decisões que são exaradas, né, nessas ações civis públicas. Porque, assim, esse plano ele tem que ser objeto de supervisão por parte do Poder Judiciário, né? E essa supervisão aqui eu falo como uma atividade contemplada num modelo contemporâneo de jurisdição, que dentro do processo, dentro do processo, né, o juiz ele monitora o cumprimento das obrigações impostas a outros poderes, instituições, outras pessoas, né? E essa atividade não é uma novidade nos tribunais brasileiros, né, em outros países, né, especialmente em cortes mais, digamos assim, proativas em relação à África do defesa de Sul, né? direitos, África do Sul, né, nesses países, depois que a Constituição ela prevê obrigações positivas de natureza prestacional para o governo, né, para o poder público, essa atividade de supervisão ela se mostrou muito interessante, né? Muito, como é que se diz? Muito incisiva, né? Na África do Sul, por exemplo, na África do Sul, por exemplo, os descumprimentos dos deveres constitucionais eles tornaram comuns, né, a imposição de ordens, uma tutela mandatória
por meio dos tribunais, né? Eu trago aqui até alguns exemplos, né, de atuação do Tribunal Constitucional, como a determinação a um governo provincial de pagamentos de subsídios a certas escolas, o direcionamento da comissão eleitoral para adotar medidas que garantissem o direito de voto aos presos, a imposição de discrição aos funcionários da imigração, tendo em vista os direitos constitucionais que são envolvidos nessa atividade, né, dos agentes de imigração. Tudo isso foi imposto pela Corte Constitucional da África do Sul. E essas atividades de supervisão judicial, elas são adotadas em geral nos processos relacionados a políticas públicas, quando está caracterizada uma resistência ou uma desídia, uma negligência em relação aos direitos protegidos pela Constituição, né? O juiz, nesses casos, ele acaba determinando que os governos prestem contas ao público, à população, ou façam declarações públicas numa atividade própria de accountability, né? E nos casos de incompetência ou inflexibilidade do gestor em relação àquela tutela, aquele direito constitucional protegido, né? As cortes são mais incisivas e exigem relatórios governamentais aos tribunais, de modo que os tribunais prestam contas ao judiciário, né? Entregando um cronograma em relação ao plano que estão fazendo, que não estão fazendo, né? Assim, para resumir, né? São mais ou menos 3 hipóteses que a gente pode relacionar, né, dessa atividade que justificam essa atividade de supervisão judicial, que é uma intervenção do Poder Judiciário em política pública, né? Quando está evidenciado que a parte não vai cumprir a decisão, uma resistência por parte da administração em cumprir a decisão judicial. 2, quando o descumprimento pode trazer consequências irremediáveis para o direito protegido. E 3, quando a ordem judicial tiver que ser, em princípio, genérica, não estando delineadas todas as providências governamentais necessárias para cumpri-la naquele momento, né? E por que se atua assim? Porque a efetividade dos remédios para a proteção dos direitos tem que prevalecer especialmente quando elas tangenciam, elas colocam uma questão reflexa à violação de direitos fundamentais, né? Então, acho que essa supervisão judicial ela é importante e a gente pode pleitear enquanto autores de ação civil pública, da ação civil pública, né? Aliás, assim, só para fechar esse assunto, né? Essa ponderação ela já foi feita inúmeras vezes nas cortes brasileiras, e eu queria citar uma decisão emblemática do STF na DPF 635, tá? Durante a pandemia, na qual foi questionada a constitucionalidade de operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro, Sim. durante a pandemia de Covid, sob a alegação de violação a direitos fundamentais como vida, saúde, dignidade, moradia, não violência, não discriminação. O pedido da DPF foi a emissão pelo STF de diretrizes que tinham que ser seguidas pela polícia nas comunidades cariocas. E o STF decidiu liminarmente, determinando que as operações policiais tinham que ser suspensas e só poderiam ser realizadas durante a pandemia em casos excepcionalíssimos. E nesses casos excepcionalíssimos, as autoridades policiais tinham que adotar todas as medidas para reduzir os riscos à saúde dos moradores, como, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual, observância de orientações sanitárias, e tinham que priorizar soluções pacíficas e negociadas, né? Nesse caso, o STF ele exerceu uma nítida função, uma nítida atividade, né, de supervisão judicial das atividades policiais no bojo do processo judicial, e determinou que o Estado do Rio de Janeiro entregasse um plano com medidas para a redução da letalidade policial e para o controle das violações dos direitos humanos pelas forças de segurança, né? Determinou que o Estado do Rio de Janeiro apresentasse um cronograma para a instalação das câmeras pela polícia, para o registro das imagens das operações, né? Então, assim, e o Estado do Rio de Janeiro teve que apresentar relatórios, enfim, cronograma do que estava fazendo. Foi, então, uma atividade de supervisão judicial que tem que ser exercida nesse plano, né, que o judiciário exige que o administrador coloque, né? Assim, eu acho que é importante a gente ponderar, né, para a gente ir um pouco além dessa velha discussão sobre separação de poderes, né, que no caso de política pública,
que se volta à proteção de direitos fundamentais, né, o processo de decisão política que antes era conferido, né, desculpe, que é conferido ao Poder Judiciário, ele se torna interinstitucional, de modo assim que o judiciário, nessa interação, ele acaba sendo um mecanismo propulsor de deliberações mais democráticas, um verdadeiro catalisador deliberativo mesmo, e isso não viola a separação de poderes, né? Acho que a gente tem que lutar por isso. Aí estou te interrompendo? Nessa linha, o que eu acho importante a gente observar nessa específica, nesse tema de repercussão geral, e aí trazendo uma reflexão, eu acho que para a atuação nesse tipo de questão de políticas públicas e para a nossa atuação como Ministério Público. Se você olhar os amici curiae desse processo, não tem nenhum Ministério Público. Tem Conselho de Enfermagem, Conselho de Medicina, e todos, praticamente, não sei quantos, municípios e estados, procuradorias do Estado. Então, assim, nessa participação, na formação dessa decisão, o Ministério Público, os Ministérios Públicos não tiveram, salvo na nossa tese do Ministério Público do Rio, mas uma necessária e possível integração com os outros Ministérios Públicos a gente não teve. Ao contrário de outros casos em que a gente começa a ter, e aí eu até andei examinando isso com a Joana Machado, nossa colega, num trabalho que a gente fez, de como seria interessante, como a gente deve nos organizar e como é importante a gente também participar nessa formação dos precedentes nos tribunais superiores, né? Isso importa, isso faz diferença quando a gente leva dados, quando a gente se une, quando a gente faz memoriais comuns, a gente tem inúmeros exemplos disso, assim, agora se começa, quer dizer, eu acho que depois disso a gente começou a se organizar melhor, mas nós estamos engatinhando, e todas as vezes em que isso acontece, eu acho que a gente acaba tendo uma decisão, inclusive com até mais legitimidade nacional, porque os outros ministérios públicos, os outros estados poderiam trazer elementos, né? Então, eu acho que eu queria fazer essa observação, né? Já que a gente está falando em participação também social, que também é super bem-vinda, né? Eu acho que no Supremo, e também agora já na execução da decisão aqui no tribunal, né? Eu acho que a questão dos amici curiae é muito importante, né? Se chamar o maior número possível lógico, da sociedade civil e também dos ministérios públicos dos outros estados em casos como esses. Mais alguma coisa, Carlos? E aí, Rogério? Vamos abrir para os debates? Vamos. Pode ser? Ótimo, maravilha, muito bom. Muito obrigado, Inês, Carla. Acho que um quadro assim, bem completo, né, da discussão, que não se restringe à área da saúde. Até o Marcos Fagundes perguntou aqui no chat, não se restringe. A Guadalupe Couto, nossa colega do MP do Trabalho, colocou aqui também um caso do MP do Trabalho, de uma ação civil pública contra o município e dos hospitais para que fossem condenados a fornecer EPI aos trabalhadores dos hospitais, etc. E foi uma ação bem sucedida. Então, não é uma discussão que se restrinja à área da saúde, enfim, ela é uma decisão bem mais ampla do que essa. Enquanto as pessoas vão pensando aí nas provocações, eu vou dar duas espetadas, né? Primeiro, eu acho que essa decisão do Supremo ela é reflexo da postura do voto vencedor, que é a de um ministro neoconstitucionalista e fortemente ativista, né? Porque as ações, como disse Carla e Inês, na área da saúde e na área da educação são ações de legalidade. Elas se baseiam no argumento de legalidade, porque são duas áreas muito reguladas, né? Então, quando ele diz que o gestor tem que apresentar um plano, etc., eu tenho para mim que há aí um processo de empoderamento do Poder Judiciário, do juiz, na gestão desse plano, na fiscalização desse plano. Se ele for feito a partir da regulação já existente, ok, como disse a Carla, esse plano não pode ser qualquer plano, né? Mas se isso não for feito, passa a ter aí você tem aí algo extremamente antidemocrático,
porque se a política pública já está desenhada pelo legislador, não é qualquer plano e, enfim, e não cabe aí uma, né, enfim, uma dobradinha entre o juiz e o gestor. Ah, não, o plano está aqui, então vamos acompanhar esse plano. Não, espera aí, tem uma regulação dessa política. Acho que isso que Carla colocou é perfeito. E a segunda espetadinha que eu dou, ou seja, eu acho que essa decisão é altamente ativista, né? E a segunda espetadinha que eu dou, a questão da participação, como foi muito bem colocado aqui, excelente, né? E aí é uma meia-culpa, talvez, que a gente possa fazer, né? Da baixa participação nos nossos processos, as nossas ações civis públicas e tal. Mas existem várias pesquisas que demonstram que a audiência pública, a intervenção de amicus curiae, nos votos dos ministros, isso aparece muito pouco. Então, eles fazem audiência pública. Primeiro, não tem muito critério para admitir ou inadmitir, né? Não tem muita clareza, mas ok, fazem audiência, vários dias, e aí, quando você pega o voto, ou os votos dos ministros, você não vê os argumentos daqueles que participaram das audiências públicas. Então, assim, não há talvez muita sinceridade também nessa exigência de maior participação, que nós estamos de acordo, né? Foi dito aqui, estou de super acordo que seria excelente se essa participação aumentasse, mas eles precisam também levar isso em conta, né? Eles precisam valorizar, de fato, essa participação pública. Bem, enfim, foi só para dar uma provocada aqui no debate. Então, muito obrigado, Inês e Carla. Eu abro a palavra aí para os colegas, para os estudantes que estão aqui participando, enfim, né? Não estamos restritos apenas a colegas. Fiquem à vontade. Estão tímidos? Enquanto o Tem pessoal alguma se coisa no chat? anima, Fala esse negócio. Faltou falar uma coisa que você sabe o quê? Fala aí. Vai. enquanto o pessoal se anima, ô, Rogério, eu queria também dar uma espetadona. É, esse item 3, né, da decisão, da tese vencedora, deixa eu pegar ele aqui para. Esse item 3 da tese vencedora, que fala assim. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP. Eu acho que assim, a gente tem que pontuar algumas coisas em relação a isso. Primeiro, o concurso público, ele não é uma opção. Não é concurso público ou não é uma opção. Concurso público é uma regra constitucional. Uma regra constitucional. Esse é um ponto, né? E é bom lembrar o seguinte, que organização social celebra contrato de gestão. Organização social não é pessoa interposta para contratação de serviços de mão de obra, de serviços profissionais. Não, contrato de gestão organização social celebra contrato de gestão para gerir uma unidade de saúde ou um serviço. E aí ela vai ter que gerenciar tudo, fazer a gestão de contrato de alimentação da unidade, de limpeza da unidade, de tudo. De tudo, ela gere aquele serviço, ela não é uma pessoa meramente interposta para a contratação de mão de obra. É importante a gente colocar isso. Então, me pareceu um pouco atécnico, né? A intervenção da organização social, ela tem que obedecer a uma segunda regra constitucional, que é a complementariedade. Isso está na Constituição, isso está na Lei 8.080, né? A participação do setor privado na saúde tem que ser em caráter complementar. E isso também está no voto vencedor da ADIM 1923, que julgou a constitucionalidade da Lei das OS. Né? Embora a gente veja aí na prática, né, muita dificuldade para a gente controlar essa complementariedade, ela é uma regra constitucional que me pareceu assim desconsiderada, digamos assim, nessa tese vencedora do tema 698, né? E o terceiro ponto que eu queria colocar é que o OCIP, isso já é uma tese institucional do Ministério Público de anos, o OCIP não pode atuar em saúde. O CIP não está autorizada para atuar em saúde. Então, acho que são 3 impropriedades que a gente pode colocar aí em relação ao item 3 da tese vencedora.
Maravilha, maravilha, bem pontuado. Isso, nada disso aparece enfim, no Volta para Não, Cidade. inclusive, acho que em algum momento, não sei se ele chega a escrever, ou se só falou, enfim, alguma coisa do tipo, nem sempre os médicos vão se interessar em fazer concurso, é um argumento meio É, pragmático, entendeu? aí já é uma veia também bem neoliberal do Barroso, né, que está sendo mostrada claramente na área trabalhista, né? Enfim, a questão dos motoristas, dos entregadores, né, dos aplicativos de um modo geral. Aí ele transpõe para o direito administrativo essa visão que ele tem, né? Que é uma visão neoliberal, não há dúvida, né? Aí não há a menor dúvida, né? Ele nem esconde isso, né? Enfim, e aí? Bem, estamos aqui, né, provocando aí, né? Nenhuma pergunta, nenhuma Será que questão. alguém teve já um processo? Estou doida para alguém dizer, eu peguei um Não precisa ser processo. uma pergunta, pode ser uma observação, um comentário, enfim, fiquem à vontade aí. Eu aqui, Roger. Oi, Liana, Liana. Abre a tudo bem? câmera, Leandro. Abre Ai, a sua gente, sério. câmera, Liana. Quanto tempo que eu não te vejo? Peraí, então, deixa eu ver se eu consigo. Eu tô no computador que não é aquele do MP. E aí, eu tô aparecendo? Não, Ah, então, não sei se eu vou na fase conseguir. estão sem aparecer. É, tá bom. Então, tá sim, tá voltando direto para juízo de retratação pela terceira vice. Tá voltando tudo. Aí o tribunal tem que fazer juízo de retratação para adequar o tema. Assim, eu já peguei uns 5, por exemplo, porque nesse mês eu estou até acumulando, né? Então acho que eu já peguei mais porque eu estou acumulando. Mas acho que é até mais que 5. E aí a gente fica reafirmando um pouco tudo que vocês já disseram, né? Enfim, as decisões que o Tribunal de Justiça pratica aqui ou são muito conservadoras ou são basicamente muito dentro do tema já. Não tem muito. Ninguém inova demais. Ninguém Uhum. invade muito o princípio, né, da discricionariedade e tal. A gente já tem um histórico aqui bastante extenso de atuação em políticas públicas, o tribunal está mais ou menos acostumado, ou quando não está é porque nega tudo mesmo, mas dificilmente é porque está avançando o sinal, né? Então, uma coisa que eu queria pedir, se puder, é para ouvir um pouco mais a Carla a respeito da questão do que você falou, Carlinhos, o negócio da jurisdição interinstitucional, enfim, eu gostei muito dessa lógica, dessa explicação. Você leu isso em algum lugar? Jurisdição interinstitucional. Seria a deliberação interinstitucional, né, em relação à política pública? Seria isso, se você pudesse desenvolver um pouco mais essa ideia e, de repente, dar uma referência de leitura e tal. Posso te dar sim, posso colocar no chat ou te mandar por WhatsApp, enfim, posso te dar sim. Depois, Carla. Tá. Eu acho que eu tenho, sabe, Eliana, eu tenho, assim, tentado me debruçar um pouco, assim, sobre essa literatura que está trazendo, assim, novidades em relação a técnicas de jurisdição, porque eu acho que para a gente, né, enquanto autores dessas ações civis públicas que acabam sendo processos estruturais mesmo, né, ou estruturantes, às vezes é muito desolador, né? A gente fica assim, para onde correr, como fazer, como impor, né? Especialmente no caso de uma política, no caso de política de saúde, que é uma política assim, muito especializada e que você não tem como pedir se pura e simplesmente a nomeação de um terceiro, de um particular, para cumprir a obrigação que não foi cumprida pelo administrador, né? Para quem você vai pedir, né? O cumprimento. Então, assim, as medidas de cumprimento da obrigação, as medidas típicas, pelo menos, que estão no Código de Processo, elas são muito limitadas, eu acho que nesse caso, né? No caso da política de saúde. E aí a gente tem que, como é que se diz? Tentar inovar, né? Eu acho que tem que tentar inovar. Então, eu tenho me debruçado muito, né, dentro dessa doutrina do processo estrutural, sobre essas técnicas inovadoras, né?
não necessariamente envolvem decisão judicial, como a supervisão judicial, né? Ela não necessariamente vai impor uma obrigação, mas exigir a prestação de contas, e a partir daí você vai fazendo decisões em cascata, né? Para ir fiscalizando e impondo aqui e ali o que precisa de ajuste. Eu acho que posso te mandar uns textos assim sobre isso, que eu acho que são bem interessantes. E também, assim, uma coisa que o Barroso trouxe, que também faz parte dessa ideia de deliberação interinstitucional em relação à política pública, é a técnica, né, que alguns tribunais já estão fazendo de cooperação judiciária, né? Então, assim, a gente tem inúmeros casos assim de cooperação judiciária entre órgãos jurisdicionais, mas a doutrina já traz, né, já preconiza, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, a cooperação interinstitucional, que viria a suprir esse déficit de expertise técnica do Poder Judiciário em relação a algumas políticas muito especializadas, como a política de saúde, né? Então, assim, nos casos em que existe uma resistência da administração pública, digamos, de um município, né, ou do Estado, em adequar a política pública ao que está preconizado já pela normativa, nesses processos estruturais, o juiz ele pode delegar a imposição de condutas pautadas em critérios técnicos a um terceiro, um terceiro órgão estatal que tenha uma atuação especializada também naquela política, por exemplo, o Ministério da Saúde, ou se a ação é contra o município, ao Estado, né? Você pode, ou a uma agência reguladora, enfim, é possível que o magistrado delegue a um órgão técnico especializado a imposição de certas condutas ao réu, né, administrador, sempre que haja esse déficit de expertise ou conhecimento, né, numa questão mais complexa. E por que isso é interessante? Isso é interessante porque se o juiz ele faz isso, ele não perde a deferência às valorações feitas pelos especialistas dos órgãos estatais competentes, né? Ele acaba realizando esse valor constitucional da separação de poderes, né? Ele supre o seu déficit técnico em relação àquela de conhecimento em relação àquela política, e ele consegue, como é que se diz, trazer participação também. Então, é uma tomada de decisão mais técnica e mais democrática, sabe? E também faz com que você fuja um pouco dessa velho debate de ativismo judicial, intervenção indevida, né? Então, acho que são técnicas jurisdicionais que a gente pode estudar, se aprofundar, como a supervisão, a cooperação, que podem tentar fugir um pouco, né, dessa problemática que a gente tem nos processos estruturais. Tá bem, manda sim, vai ser legal. Obrigada, Carlinha. E aí, quem mais? Guadalupe, você está sem som. Abre aí seu microfone. Desculpa. Gostaria primeiramente de me apresentar, sou membro do Ministério Público do Trabalho, doutoranda da UF, e por isso estou aqui participando a convite do Rogério. Parabenizo a Inês e a Carla pela brilhante exposição. E na linha do que o Rogério falou sobre o Supremo, é impressionante o caminho que vem sendo trilhado, né, pelo Supremo de adoção desse neoliberalismo ao extremo, tanto que ele aqui também, assim, a gente na área trabalhista a gente tem sofrido demais com as decisões do STF, inclusive de cassação de sentenças nossas no que tange à contratação de trabalhadores com vínculo de emprego. Hoje eu tive a notícia da cassação de uma sentença minha envolvendo terceirização em banco. E na área da saúde, a gente
diariamente passa por esses problemas, porque o poder público vem contratando muitos trabalhadores por meio de OS e OCIPs, e nós temos diariamente notícia de descumprimento da legislação trabalhista, de não pagamento desses trabalhadores. E isso, assim, tem uma chancela do Supremo que nos causa certo desgaste, como é que eu posso dizer? Não só desgaste, mas muita preocupação. Então, assim, voltando um pouco no caso da pandemia, diante da pandemia, nós já começamos a receber denúncia de trabalhadores, técnicos de enfermagem, pessoas, até médicos, que estavam trabalhando sem o IPI. E aí foi onde a gente entrou com a ação, conseguimos liminar, e aí depois até houve um acordo com o município, depois de muitas reuniões, e aí foi muito discutido o plano de ação. Como eu não atuo muito na área da administração pública, eu gostei muito da fala da Carla, porque rememorei aquelas discussões com o município do Rio de Janeiro. Então, o acordo até hoje não tem sido cumprido, logicamente, a pandemia já acabou e tudo ficou só no papel. Então é isso que eu gostaria de falar. Mas parabenizo, demais a exposição de vocês. Maravilha, obrigado, Guadalupe. Obrigado aí por participar conosco, trazer a sua visão também do MPT. Nosso Aí eu uma queria público. prova dizer que importante, né? o Guadalupe, o MPT tem sido um importante parceiro para a gente, tá? Em relação a essa questão da precarização do trabalho na saúde, né? Eu tenho tido bastante interlocução com o MPT e é bem profícuo. Carla, eu me encontrei em ti na hora que tu falaste, a obrigatoriedade do concurso público. E aqui eu falo em todas as minhas audiências, a obrigatoriedade é de contratar, de observar a CLT, é vínculo de emprego, tem que contratar. Então, o mesmo jeito que tu falas é o jeito que eu trato aqui com meus investigados. Me E a gente, identifiquei. eu também me identifiquei com você quando você falou de como tem sofrido com as decisões do Supremo, né? Na área da saúde, a gente também tem se debatido muito com algumas decisões, né? E recentemente, sobre isso que você está falando do concurso público, eu queria te dizer que enfrentei uma argumentação, né, de um município invocando a decisão do Supremo que permite a terceirização da atividade fim. E aí o município argumentava que não ia fazer o concurso porque o STF já tinha admitido a terceirização da atividade fim. O que eu fiz? Olha, eu destrinchei o Distinguish. acordo. Distinguish. Pois é, o que eu fiz? Eu encontrei no próprio acórdão do Supremo, né, aquelas palavrinhas aquelas expressões que diziam em caráter temporário, pode terceirizar em caráter temporário, né? E eu vim argumentando isso, não, o município tem razão, o Supremo admitiu, mas é em caráter temporário. E vocês estão há 20 anos sem fazer concurso público. E olha, a tese foi vencedora, a gente conseguiu em primeiro grau, em segundo grau, eles foram ao STJ, não conseguiram, voltou e a gente agora está executando, né, fazendo o cumprimento da decisão. Parabéns. Que bom. Aqui a gente usa muito distinguish justamente porque o Supremo entende que pode a terceirização, atividade fim e meio, mas lá no corpo da decisão diz que se houver fraude à relação de emprego, não é permitida a terceirização na atividade fim. Então a gente utiliza esse argumento para tentar levar adiante as nossas questões. Mas está difícil. Justamente porque há um projeto do STF é um desmanche, né, dos direitos trabalhistas. Marcos está comentando aqui no chat, na esteira do que a doutora Guadalupe está dizendo e no que a Carla já falou, o item 3 da decisão é muito preocupante, pois parece violar a regra da obrigatoriedade do concurso público. Sem dúvida, não há a menor dúvida disso. Muito preocupante. Marcos, por favor, tire a doutora. Somos todos iguais aqui. Liana, acho que tinha aberto de novo aqui, Liana.
Só para Eu tinha comentar uma uma pergunta da. para a Liana, que ela já responde também. Liana, essas Ah, decisões que você está recebendo são só em saúde ou também não, em outras é políticas tudo que é públicas? política pública. São todas as políticas Porque públicas que eu tive estão essa grande voltando. curiosidade do efeito espalhador desse tema 698. Do que Não, vai tá acontecer na voltando. volta, né? Mas como? Vai Tá lá, era voltando. só isso. É, Não, depois eu comento, assim. Por outro lado, na semana passada foi julgado um caso que é relacionado a transporte público lá em Petrópolis, onde o tema não foi sequer mencionado. O tribunal, assim, descendo o pau na decisão do juiz, que fez um pouco o que a Carla mencionou, né? Uma coisa de uma justiça cooperativa, chamou particulares, fez uma audiência gigante, quase que uma audiência pública, chamou o município, que nem era réu, enfim, colocou todo mundo na mesa para extrair dali uma decisão que pudesse suprir a necessidade do transporte, mas ao mesmo tempo contemplar assim, a melhoria do serviço que não vinha sendo efetivada. E o tribunal assim desceu o pau na decisão do juiz, falando justamente que não podia intervir em política pública daquela forma, que invadiu a discricionariedade, que foi uma decisão voluntarista, isso e aquilo. E nem sequer mencionou o tema. Assim, é como se o tema não existisse para essa Câmara, sabe? Então tá tendo as duas coisas, né? Enfim. Por enquanto, né? Tá começando, então é muito recente para poder ter segurança, só uma amostra grátis, assim. Eu acho, Liana, assim, que a gente pode chamar, isso sim, a gente pode chamar de ativismo judicial, né? Eu acho interessante, né, que muitos falam, quando o juiz intervém na política pública, muitos falam que isso é ativismo judicial. Eu acho que ativismo judicial o tipo de decisão que simplesmente desconsidera, né, o pacto social que está na Constituição em nome da sua ideologia, né, pessoal e política, né? Acho que isso a gente tem que ter cuidado, né, com isso. E é o que a gente está vendo. Então, assim, eu já peguei decisão judicial ainda nessa seara do concurso público, né, e de contratações, enfim, que o juiz falava assim: não é razoável que o Estado se torne um paquiderme pesado. E aí você para e fala, gente, mas vem cá, com base em que evidências esse juiz está falando uma coisa dessa? Com base em que dados que não tinha no processo? Então, assim, ele traz a ideologia política dele, ele entende que o Estado, se fizer concurso público, vira um paquiderme, lento, mas com base em que evidências naquele processo especificamente, entendeu? É ou não é puramente ativismo judicial trazendo a ideologia política dele? Ele tem uma veia liberal e coloca ali no papel, desconsiderando o que está na Constituição. Isso, para mim, sim, é ativismo judicial, né? E a mesma coisa aconteceu com o julgamento dessa lei das OS, né? A ADIM 1923, mas muito interessante, né? O Supremo, quando admitiu a atuação das OS na saúde, o fez com base numa retórica neoliberal, pura e simplesmente, sem nenhuma evidência no processo, sem nenhum dado. E olha, gente, eu tive o trabalho de folhear e, assim, folha por folha desse processo no STF, dessa ADIM. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre esse assunto e não existe uma evidência, um dado que possa demonstrar que a atuação por parte do poder público, quando o serviço é público, prestado por servidores públicos em unidade, em uma estrutura pública, é menos eficiente do que um serviço prestado através de servidores contratados pela iniciativa privada ou através da gestão privada de unidades de saúde. Não existia nenhuma evidência. A decisão foi tomada com base em retórica. Nós entendemos que o poder público é lento, o serviço público é lento, os servidores públicos são ineficientes e o setor privado vai trazer eficiência. E o único caso concreto que eles trouxeram para exemplificar um hospital de excelência, né, era
um hospital filantrópico, que não era sequer gerido por OS. Então, eles quiseram usar um exemplo para dizer que a OS ia ser bom, mas aquele hospital, aquele caso concreto, sequer era uma OS, era um hospital filantrópico. Então, assim, para mim, isso é ativismo judicial. Sabe, a gente não pode ficar supondo as coisas fora do que está ali. Qual é o dado, qual é a evidência que está nesse processo que te leva a crer que o Estado vai ser lento se prestar para o concurso público? Inclusive, hoje já existem teses de doutorado e estudos demonstrando, tá? Depois de 20 anos que as OS estão atuando no Brasil e quase 10 anos que essa lei foi julgada constitucional, já existem estudos científicos mostrando que, comparando as capitais que são geridas por OS, na atenção primária, e as capitais que a atenção primária é prestada através da rede pública, gestão pública, tá? As OS não se mostraram mais eficientes, nem o serviço ficou mais econômico por causa da intervenção do setor privado. Então, assim, isso foi puramente ativismo judicial, colocação de uma ideologia política que não é o que está na nossa Constituição, não é o nosso pacto constitucional. Então, assim, sem querer tomar partido de qualquer ideologia, eu acho que se você quer encampar primeiro muda a Constituição, né? Eu acho que a gente tem que rever o que está na Constituição, mudar o pacto social que está estabelecido, e é pelo qual eu continuo lutando. Bem, só um comentário aqui do chat, iPhone de Alê 2, depois não sei exatamente quem é Alê 2, mas enfim, eu estou entendendo que é colega. Se a assistência à saúde existe e é de forma minimamente eficiente, mas a via eleita foi essa via que não o concurso, por longo período, como estamos verificando, ainda vale a pena o MP bater nessa tecla? Já nos acostumamos a fiscalizar contratos de gestão com as OS. E, nesse caso, será uma apuração da tutela da cidadania? É uma pergunta, né, que está sendo feita aqui. Vale a pena ainda a gente insistir na questão do concurso público? Bem, acho que, em certo sentido, a Carla trouxe agora, antes de eu ler aqui, já em parte a resposta, né, de análises que indicam, né, que o modelo de OS não vem sendo um modelo mais eficiente, né, como E se nem econômico. apregoava, né? E nem Mas olha econômico. só, é importante que se coloque o seguinte: ele é um modelo legal, validado pelo Sim. Supremo Tribunal Federal, e não cabe a nós não Foi a podemos ser Alessandra. mais. Pergunta da A gente Alessandra Honorato Neves. Desculpa, Alessandra, porque estava só a ler 2, eu não sabia quem era. Obrigado. O Ale, a gente não tem que, se o gestor opta pela OS, ele está adotando um caminho validado pela Constituição, pela legislação e validado pelo STF. Ele pode fazer isso. O que eu acho que a gente tem que observar é que a regra constitucional da complementariedade ela não pode ser ignorada. Eu sei que na prática é muito difícil isso, né? A gente fiscalizar a complementariedade, mas assim, num município onde toda a atenção primária é prestada através de OS, eu acho que isso já coloca aí uma violação, uma desconsideração dessa complementariedade. Acho que esse é um ponto. Eu costumo, assim, sempre deixar isso claro para o gestor, olha, é concurso público, mas existem outros caminhos legais. A OS é um caminho legal, desde que observada a complementariedade, né? Na minha opinião. Quer comentar alguma coisa, Alessandra? Fica à vontade. Não? Vou, é porque aqui, cara, eu não estou habituado com esse Zoom, eu não consegui nem botar uma foto minha decente. Já cheguei em casa, já fui me tirando minha roupa de trabalho. Olha só. Mas então, eu estou entendendo isso, mas assim, eu estou na capital, né? Então você sabe que é 100%, né? A atenção primária é 100% OS. Sei. Né? E assim, o que acontece é o que a gente está acostumado a falar nos nossos grupos, né? O serviço é prestado. No município do Rio, você tem uma equipe técnica, você tem equipes técnicas muito boas. O município é muito. Ouve muito que o MP demanda, né? Então, a gente tem uma gestão municipal que atende às exigências da MP, é o que tem acontecido. Eu não vejo desassistência, eu vejo buracos que são tapados o tempo inteiro, eles são bons em planejar. E aí o que acontece? Você acaba
os furos desses contratos de gestão, acabam sendo descobertos muito tempo depois. Né? Então, assim, é isso que eu perguntei no finalzinho aí, mas meio que para esquentar a coisa. Acaba depois deixando de ser um problema da saúde e passa a ser um problema eventual de improbidade. E o MP, muitas vezes, não está aparelhado para essa resposta à sociedade. O que acontece? Nada, entendeu? Então, assim, é um problema. Se você, primeiro, você admite essas outras formas. Né? No Rio, tem sido, então, OS direto, os contratos de gestão. Agora a gente está tendo algum alinhamento no sentido de fiscalização, porque a Patrícia Tavares, da primeira promotoria, ela está fazendo um trabalho muito bacana, que a gente participa também, a gente das outras promotorias, a gente acaba participando junto, né? Que é de exigir que o gestor municipal mesmo se organize para ele mesmo se controlar e se fiscalizar, para que a gente não fique, né, somente da gente ser o cão de guarda lá. Eles que têm que ter, já que eles querem ter esse modelo, eles têm que se fiscalizar. E depois nos mostrem a fiscalização. Entendeu? Então, assim, eu perguntei se é problema da saúde da cidadania, porque vira um problema de improbidade. Se virar, porque às vezes o tempo é tão. Vem uma informação do GAT lá de um rombo contábil tanto tempo depois que já não dá mais para você fazer nada. Entendeu? Você concorda com isso tudo que eu estou falando? Você está perguntando para mim, Alessandra? Eu Estou concordo. comentando, estou jogando no vento. Ah, Não, estou com você também, porque eu confio muito no que você fala e no que você faz. Você sabe que você é excelente, você é influenciadora da saúde, né? Tudo de bom. Eu vou ser no grupo lá. E é sempre uma palavra boa de se ouvir, né? obrigada, Alessandra. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que a gente não está aparelhado para acompanhar esses contratos de gestão. E eu não sei se você assistiu, eu me lembro que eu tive no TCE com um grupo do MP para assistir um empresário que foi preso por ocasião, acho que não sei se foi Lava Jato, uma dessas operações, enfim, agora eu esqueci, foi uma outra operação aí da Polícia Federal, e ele celebrou lá um acordo, e nesse acordo ele se obrigou a dar palestras. Engraçado isso, né? O cara, ele se obrigou, o infrator se obrigou a dar palestras para Vou os órgãos convidá-lo aqui públicos. para o PES Debate. Não, olha só, ele se obrigou a dar palestras para os órgãos públicos para contar como é que o esquema era feito, né? E aí eu lá sentada no auditório do TCE, ouvindo, né, ele dizendo como que os contratos eram fraudados, né? E ele, agora são palavras dele, não são palavras minhas. É contrato com o OS, podem ter certeza que tem fraude. E aí ele contava, a gente frauda a alimentação assim, a gente frauda a limpeza assim, a gente frauda esse contrato assim, isso aconteceu assim. Olha só, até o nome da OS foi pago, foi contratado por ele. Ele contratou a Cruz Vermelha, ele deu R$100 mil para a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, tá? Para ele usar o nome da Cruz Vermelha e celebrar um contrato de gestão aqui no Rio de Janeiro. Então, é isso. Eu senti ali, sentada, ouvindo, que a gente no Ministério Público, infelizmente, ainda não está estruturado para acompanhar isso, sabe? Para fiscalizar isso. É uma pena. Maravilha. Bem, aqui no chat, Liana e Guadalupe É, confraternizando, que beleza. É. Muito bom. que a gente trabalhou juntas. O Ministério Público do Trabalho também não está preparado e não tem pernas para fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista por essas OSs. E volta e meia a gente tem que ir em cima dos bens dos sócios, que já a empresa some, e aí a gente tenta desconsiderar a personalidade jurídica. É um problema, gente, porque fraude. Não só existe a improbidade, mas existe a fraude trabalhista. Então, lesão em todos os aspectos. E que a gente tem que trabalhar juntos. Como bem lembrado pela a Liana, a gente trabalhou juntas na pandemia. Legal. Bem, vamos estender também, né, o convite aí do APES Debate para o MPT e para outros ramos do MP, senão sempre muito É, bem-vindos. pois é, já tive a oportunidade de falar. Se existe uma coisa que eu acredito,
é em trabalhar junto, assim, seja dentro Sim, do próprio MP, como no intercâmbio com os outros MPs, né? MP Trabalho, os outros MPs dos outros estados, sem porque dúvida, a gente fortalece a nossa voz. sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. Bem, 19h34, temos tempo ainda, a gente não gosta de estender muito, né? O nosso limite sempre foi assim, 8 horas, mas a gente tem ainda bastante tempo. Eu acho também, vou dar mais uma espetada, né, enfim, que o Supremo é um tribunal sob pressão política, né? E essas decisões, muitas vezes, é até difícil a gente encontrar uma coerência argumentativa quando a gente compara com outras decisões do próprio Supremo, enfim, é um tribunal que está acuado, né? Enfim, teve um protagonismo muito grande na pandemia e até mesmo antes da pandemia, chancelando a Lava Jato, etc., mas tem sido muito criticado, né? E essa questão assim do ativismo judicial hoje é xingamento, né? Mas nem sempre foi assim, né? Historicamente, os casos, né, de ativismo judicial da Suprema Corte norte-americana sempre foram vistos como decisões positivas, né? São exemplos de ativismo, mas ativismos, digamos assim, do bem, né? Positivos, né? E hoje essa chave virou, né? Então virou meio que um xingamento, né? Você é um ativista, você é um ativista, enfim. Mas na história, né, é um conceito difícil, né? Esse é um conceito muito difícil. Existem alguns critérios que a literatura apresenta, mas não é um conceito fácil, não. Mas hoje realmente virou um certo xingamento. Eu acho que o tribunal também, o Supremo está um pouco acuado, né? E acaba, às vezes, proferindo uma decisão dessa. Mas dá para encarar, né? Pelo que Inês e Carla colocaram aqui, não é uma novidade assim tão grande, né? O que está sendo não é nenhuma novidade, dá para encarar, dá para argumentar, né? A partir de provas concretas, do inquérito, etc. Não é assim um bicho tão feio assim, né? Dá para a gente encarar. Bem, mais alguém? Fiquem à vontade, temos tempo ainda. Parabéns aqui, Inês, Carlos, Então, Costelas. Roger, é, Diga. não, sobre isso que você está falando, né? Sei que a Carla falou que queria evitar entrar nessa questão, né, do que é ativismo, do que não é e tal, mas talvez seja interessante isso que você, pegando o gancho do que você falou, um pouco pensar também nisso, porque acho que a gente está vivendo um momento em que o Supremo está buscando talvez se reorganizar com esse protagonismo dentro do sistema político, do sistema de tomada de decisões, né? O Supremo, nitidamente, ele ocupou um espaço muito maior que nem ele mesmo entendeu como que ele chegou até ali, né? E eu acho que agora ele tem escolhido melhor, entre aspas, algumas brigas para brigar e outras para tirar o time de campo e deixar que o sistema político, para o mal ou para o bem, se entenda, né? Enfim. E a gente vai precisar lidar com isso também, né? Tem um pouco de razão em tirar o time de campo, porque, de fato, o sistema de tomada de decisões não foi desenhado para esse protagonismo do judiciário nesse grau que a gente viu até bem pouco tempo, né? Então, acho que é válido a gente também pensar sobre isso e a gente também, na hora de fazer as nossas ponderações, né? Fazer as nossas Sim. iniciais, fazer as nossas manifestações nos processos, levar em conta que o nosso sistema político é representativo e, sim, tem uma institucionalidade democrática baseada na lógica da proteção de direitos fundamentais e o judiciário tem um papel para ocupar, sem Uhum. dúvida, também não pode se furtar a isso. Claro. Mas pensar nesse equilíbrio também, acho que é muito importante. Sim. Certo Talvez, refluxo, né? um Certo certo. refluxo. Complementando a Liana, pensar no que propor, pensar no que recorrer também, né? Ainda tem isso, Pensar, né? pensar no que Não recorrer. assolar eles de. Eu acho assim que é uma reflexão interessante, assim, a gente, só para terminar, né, a gente fazer o seguinte, que a gente
tem uma Constituição, né, com um baita pacto social, né, com vários direitos sociais ali sedimentados, né, previstos, enfim. E logo depois que a Constituição ela foi aprovada, né, essas políticas sociais elas começam a conflitar com uma outra agenda política, né, Isso. uma agenda política de governos que se sucederam, né, neoliberais, enfim, que trouxeram toda uma legislação, um arcabouço de ajuste fiscal, entendeu? E aí assim, eu acho que o Ministério Público, né, na tutela coletiva, pelo menos, nessa função de fiscalização dos serviços de relevância pública, acabou ficando no meio dessa tensão mesmo, né, entre a tutela do direito e o financiamento da política, né? Então, assim, a gente tem essa questão do concurso público bate num argumento do gestor que é muito complexo, que é a questão do teto, né, da questão do ajuste fiscal, e aí o TCE vai puxar o meu pé, não posso fazer o concurso. Então, a gente tem essa tensão na própria ordem jurídica, né, e a gente fica meio que patinando no meio dela. É isso só isso que eu queria colocar. É isso, Com é isso. certeza. Com Quem tratou certeza. muito bem disso foi o nosso queridíssimo, não está aqui hoje, o Emiliano Brunet, na tese de doutorado dele, de como, enfim, você ter aí na década de 90 uma reabertura de um debate, né, que tinha acontecido na Constituinte e que volta à cena na década de 90, exatamente isso. Tudo isso, né, tem um peso. Bem, deixa eu só ler aqui o chat para a gente ir terminando. Fernanda, parabenizando. Carla Inês, foi um prazer ouvi-las. Cristina do Rego Monteiro também. Fernanda diz: compartilho da reflexão da Carla sobre argumentos e fatos serem afastados sem dados e ferindo a Constituição. Ela fala também da dificuldade, muitas vezes, de produzir dados, de demonstrar isso através de dados no processo, que a gente leva muito tempo para construir isso, né? Carla, se puder compartilhar sua decisão favorável do concurso público, agradeço. Também uma É, demanda aqui da a Fernanda. Fernanda é nossa colega? Qual Fernanda que é? Eu posso mandar por e-mail. Não sei qual. Fernanda, você é colega? Ou se não for. Fernanda Fernanda Nicolau. Nicolau. Tá, eu te mando, Fernanda, pode deixar. Maravilha. Obrigado, Fernanda. Bem, então acho que a gente pode ir caminhando aí para a conclusão, né? Vocês querem deixar uma mensagem final, alguma coisa assim desse tipo, assim, uma mensagem de esperança? Não, fique à vontade. Não, foi ótimo. Acho que a gente conseguiu realmente aprofundar um debate que não é fácil, né? Não é nada fácil. Está num tema muito espinhoso. E a decisão, assim, também cheia de cascas de banana, né? Mas acho que vocês foram, assim, completas, né? Montaram um quadro bem completo da discussão. Ô, Rogério, eu hoje até vi aqui, já que você está falando de mensagem de esperança, né? Eu até vim hoje aqui com a minha camiseta, não sei se dá para vocês verem aí, minha camiseta do Zé Gotinha em defesa do SUS, né? Porque, olha, eu queria dizer para vocês que com todas as dificuldades, né, que a gente enfrenta na judicialização da política de saúde, eu acho que vale a pena a gente lutar, sabe? O Sistema Único de Saúde, ele é o maior sistema público do mundo. E Uhum. 80% da população brasileira, 80% é SUS dependente, depende exclusivamente do SUS. Então, assim, a gente passou por um momento na pandemia que teria sido muito pior do que foi no Brasil se não Tá? fosse o SUS, sabe? Então, a gente tem, assim, milhares de pessoas que dependem do sistema, é deficitário, porque, como eu repito, 80% depende do sistema, então não tem como ser deficitário, sofre assim, um problema grave de financiamento, de priorização por parte dos gestores, então acaba sendo realmente deficitário, mas vale a pena lutar por ele. Então, é isso, assim, apesar das dificuldades colocadas aqui, eu quero aqui reforçar minha empolgação e meu estímulo na luta pela política de saúde no Brasil. Bom, Ainda bem que você existe. Eu queria maravilha. agradecer, Rogério, o convite. Prazer que é estar com a Carla, assim, que é uma pessoa que eu admiro, uma profissional que eu admiro há tanto tempo. Tive oportunidade de fazer uns trabalhos pontuais, alguns, todos assim, de excelência. Agradecer aos colegas que participaram também. E, e é isso.
Acho que é sempre Maravilha, bom, né, a gente ter esse espaço para refletir junto sem dúvida. sobre nossas Muito, questões. muito importante. A gente vem perdendo isso, né? E a ideia do Sim, Ampés Debate é retomar mesmo. Maravilha. Bem, só lembrando que tá sendo gravado, vai ficar na intranet da Amperge e a gente também está transferindo isso para o YouTube. Então, vocês conseguem acessar isso, seja na intranet, seja no YouTube. E aguardem aí o próximo, né? Em breve a gente se encontra. Obrigado, Inês. Obrigado, Carla. Obrigado a todas e todos que compareceram, participaram. Boa noite e até a próxima. Tchau.